Proclamação da boa nova de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. 30º domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola. Pé-luz para alguns que confiavam na sua própria justiça. Lembrando a todos e a todas que nosso canal não fala em nome de nenhum organismo, nenhuma igreja, nenhum grupo pastoral. E então, você que está do outro lado, que talvez esteja criticando, comentando sobre o canal não tem tendência a falar em nome de nenhum grupo. Por isso nós nos posicionamos politicamente, temos nossas ideologias aqui divulgadas, e quem concorda comigo, obrigado, e quem não concorda, muito obrigado também. Direito a discordar na minha opinião. Vocês que defendem tanto a liberdade de, vamos dizer assim, de expressão, hoje vocês têm o direito de discordar da minha opinião, mas cada um na sua, né, como eu costumo dizer. Lembrando a todos e a todas que a gente está aqui não em nome de nenhum grupo, mas em nome de um preceito, em nome de uma ideologia, em nome de uma razão, de uma fé na qual nós professamos. Então não falo em nome de nenhuma igreja, nenhuma diocese, nenhuma paróquia, mas pela fé que eu professo em Jesus Cristo e, sobretudo, como um cristão católico romano, ou do rito latino, como às vezes eu costumo dizer. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e já agradeço novamente a sua audiência, a sua paciência. Lembrando que nós celebramos ontem, sabadão aconteceu, né, lá em São Paulo, eu não podia deixar de falar, um culto ecumênico celebrando 50 anos, ou fazendo memória, para a memória ficar mais bonita, né? Fazendo a memória do primeiro culto, do culto que aconteceu lá em 1975, há 50 anos atrás, em uma ocasião da morte, né, do assassinato do grande jornalista Vladimir Herzog. Na época, o cardeal de São Paulo, Dom Paulo, ele organizou um culto, até porque uma das coisas que o regime militar respeitava, entre aspas, tivemos padres que desapareceram, tivemos religiosos que foram sequestrados, violentados, sofreram violência. Frei Beto conta essa história no livro Batismo de Sangue. Nós temos aí Dom Adriano Hipólito, aqui em Nova Iguaçu, que sofreu a violência, que foi levado e teve a bomba na catedral. Ou seja, tem toda uma memória que você que está aí no nosso canal, depois se quiser ir lá no nosso blog, denonato.blogspot.com, lá tem lá uma nota falando da bomba na catedral. Inclusive, foi tema da minha monografia de conclusão de curso. Então, olhe lá, para depois não dizer que eu não estou falando sem base. Tenho base para falar. Eu tenho aqui condições de poder dialogar sobre esse assunto. E a gente faz aí nossa solidariedade e também queremos fazer memória desse momento. Uma das frases que estava lá dentro da catedral ontem, de São Paulo, na Sé, não é isso? Ditadura nunca mais. A gente vai sempre dizer isso. Ditadura nunca mais. Por mais que o regime democrático seja um regime, muitas das vezes mal interpretado por alguns que defendem a ditadura, que defendem aí o golpe de Estado, o golpismo, né? E esses que vivem buscando cada época da história um herói para chamar de seu, né? Já passou, eu falei isso ontem, vou repetir hoje, daqui a pouco me diga que eu estou repetindo, né? Já passou pelo Aécio, já passou pelo Cunha, já passou pelo Joaquim Barbosa, já passou pelo Sérgio Moro, já passou pelo Elon Musk, e recentemente o herói deles era o Donald Trump, que parece que hoje está previsto, né, daqui a pouco, pela previsão de horário, uma reunião com o presidente Lula para poder falar sobre o tarifaço, para poder fazer, vamos dizer assim, diálogo, e esse diálogo trazer para nós algum benefício, né? Para nós brasileiros, nós aqui do baixo clero, nós que estamos aqui embaixo, nessa pirâmide democráticas. Bom, olhando para a realidade ainda, começou ontem de ontem,
Papa Leão XIV, quase falei Papa Francisco, olha que coisa interessante. Leão XIV deu início ao jubileu das pastorais sociais. As pastorais sociais tão abandonadas em muitas dioceses do Brasil. Nós temos aí pastorais sociais que são tratadas, e aí a gente fica preocupado, que muitas das pessoas ficam preocupadas em evitar o termo, né, sociais, porque lembra do socialismo, e também, sem esquecer também, que muitos bispos, eu vou mexer e vou falar sabendo o que eu estou falando também, eles têm um certo ranço, medo da pastoral social, porque a pastoral social ela ultrapassa a barreira da sacristia, ela tem a obrigação e tem a atuação diretamente no mundo. Também padres também, por que não? Padres que não acreditam e não aceitam, eles defendem uma pastoral social do assistencialismo, não a pastoral social da transformação social que a gente tanto acredita e defende. Mas o Papa fez aí o culto, né, o encontro, né, o jubileu da pastoral social, estava presente lá do Brasil o MST, Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, esse movimento comunista para alguns, né? Também o MSTT, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ou seja, a gente tem a alegria, inclusive, a presença deles lá representa para nós um reconhecimento desse movimento dentro da realidade do Brasil. Lembrando que o diálogo com os movimentos sociais é algo que não é novo. Desde a de Rerum Novarum, lá com o Leão XIII, e hoje com o Leão XIV, retoma esse diálogo, e aí passando por Francisco, por João Paulo II, por Bento XVI, e outros papas também, eu estou lembrando daqueles que eu lembro de memória, nós temos esse discurso e esse encontro, porque a pastoral social, o movimento social, é um movimento de transformação na realidade do mundo. Ou seja, durante o evento, o Papa Leão XIV reafirmou o compromisso da Igreja com os princípios da doutrina social da Igreja, destacando para a comunidade presente o direito à terra, teto e ao trabalho. Os 3 T de Francisco foi citado aí pelo Papa Leão XIV, fazendo uma grande memória. Agora também vamos dizer que Leão XIV é comunista. Esse pessoal aí que vive caçando comunismo em tudo quanto é lugar. Também o Papa Leão XIV também trouxe para nós, agora com a COP30 chegando aí no Brasil, para nós uma memória também do cuidado pela casa comum. Ou seja, essa ideia do consumismo, do capitalismo, do radicalismo de alguns e outros que tentam trazer a tal da meritocracia, que é mais excludente do que, de fato, uma realidade. Então o Papa Leão XIV também trouxe essa volta. Novamente, o Papa Leão XIV, destaca aí, o Papa XIV é maravilhoso, né? O Leão XIV traz para nós aí essa notícia falando da necessidade de cuidar da casa comum. Esse jubileu não foi apenas uma celebração religiosa, como alguns bispos, alguns padres, alguns diáconos, alguns religiosos, até nós leigos estamos celebrando. Tem bispo aí de diocese que resume o jubileu desse ano, que nós estamos vivendo, o jubileu, resume a você frequentar a missa na catedral. Há missas com o movimento X, com o movimento Y, com organismos X, com professores, com garis, com policiais. Não, o jubileu ele tem a tendência a nós nos levarmos a um diálogo, a uma transformação e a mudança de atitude. Ou seja, o jubileu no antigo Israel representava uma nova etapa, era um tempo de perdão, era um tempo de acolhida. Se o jubileu na sua diocese, na sua paróquia e na sua vida não estiver sendo isso, por favor, vamos refazer o jubileu que está faltando alguma coisa. Papa Leão XIV também recordou, nesse contexto, né, no espírito de Leão XIII também, João XXIII e também Paulo VI, porque também não Francisco, sobre as injustiças sociais, né, e a mudança necessária que preciso fazer em nossa vida. Ou seja, a fé verdadeira ela não existe
sem um compromisso com a justiça. Não existe oração autêntica sem o cuidado com os menores, com os marginalizados, com aqueles que sofrem a violência na sociedade. Por isso, o T de Francisco, né, os 3T, terra, teto e trabalho, ou seja, são proclamados no contexto de Leão XIV como se fosse um voto, não como slogan ideológico, nem tampouco uma campanha política ou talvez uma realidade utópica, mas um projeto que nos faz pensar quem somos nós na fila do pão. Ou seja, o Jubileu das Pastorais Sociais, 2025, em Roma, nos lembra que o Evangelho se encarna na história e toma partido de uma vida inteira. Ou seja, o Jubileu tem que mudar a nossa vida. Se não mudou, tem alguma coisa errada aí e nós devemos rever isso aí. Bem, olhando agora para a nossa liturgia do dia, por que não, é isso? Lembrando que o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, o bom de se falar no domingo é que a gente tem um tempo aqui à vontade. No meio de semana a gente fala com vocês todos os dias, mas a gente tem um tempo de 10 minutos. Às vezes quando começa a se empolgar, aí vem o lembrete que tem que cortar o nosso vídeo, ou parar para deixar outra pessoa, para não tomar o tempo de vocês. Mas no domingo a gente vai um pouquinho mais. Agora temos 15 minutos ainda de conversa, né? Então, no Evangelho de hoje, Lucas 18, versículo 9 ao 14, ontem nós lemos Lucas capítulo 13, versículo 1 ao 9, aí eu vou fazer um comentário aqui rápido. Primeiro, o Evangelho de ontem, Lucas capítulo 13, versículo 1 ao 9, é lido no terceiro domingo da quaresma do ano C. Gostou da ideia? O Evangelho de hoje, Lucas 18, 9 ao 14, é lido no terceiro sábado da quaresma, ou seja, anualmente. Ou seja, essas liturgias de ontem e de hoje, elas estão entrelaçadas no contexto da vida quaresmal e da vida de conversão. Ontem nós falávamos dos homens que perderam as suas vidas, que foram assassinados por Herodes, né? Por questões aí, vamos dizer assim, misturados seus sangues lá com sacrifício ao deus Júpiter, depois daqueles que caíram da Torre de Siloé, ou seja, então trouxe todo um contexto que eu comentei ontem sobre a questão da morte, né, que o pessoal tenta dizer morreu porque devia, e hoje nós temos uma outra realidade eclesial, onde dois homens, dois personagens que não têm nome, é interessante isso, né, dois nomes irão ao templo rezar. E aí você vai ver aí, depois vamos continuar, mas lembrando as outras leituras, a leitura de hoje, a gente vai lembrando claramente, né, o texto de Eclesiástico, capítulo 35, versículos 15b ao 17, versículos 20 ao 22a, e o salmo é o salmo 33, entre parênteses, 34. E a segunda leitura, segundo Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8 e depois versículo 16 ao 18. E o Evangelho, Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. É o Evangelho que é a continuidade do Evangelho do domingo passado, que é o Evangelho da viúva. Ou seja, Jesus nos adverte contra a vaidade e a arrogância que pode se infiltrar em nossa espiritualidade e em nossa fé. O contexto aqui de um fariseu que sobe ao templo para justificar a sua oração e também um homem sem nome, todos dois não têm nome, para mostrar, mostra o seu currículo. Ah, Senhor, eu não sou igual aquele ali, que é isso e aquilo. Ou seja, aquela oração da acusação. E aquele homem atrás que diz, Deus, eu sou pecador, sou miserável. E isso me lembra a história do rei. Eu sempre conto essa história, vou repetir para vocês aqui hoje. Um rei ia soltar, ia dar o indulto, né, de perdão para alguém, ia dar graça. E ele manda chamar os presos lá no calabouço. Vem o primeiro, diz que ele é inocente, que ele matou, que ele fez, mas não foi culpa dele, ele é inocente. Veio o segundo, contou sua história, que ele não era culpado, que ele tinha roubado, mas não foi bem isso, que ele não tinha culpa. Veio o outro ainda, dizendo que ele tinha planejado um golpe de Estado, mas ele era inocente, porque é assim que fala, né? E eu resumindo, e veio o último homem dizendo, Senhor, me mantenha preso, porque eu sou culpado,
eu sou um homem que não posso viver em sociedade, eu não presto, o senhor não me deixe livre, por favor, porque eu quero pagar pelos meus crimes. O rei chama o carcereiro e fala, liberte esse homem, porque esse homem que está aí preso, ele vai ficar solto. Aí o carcereiro fala, mas senhor, ele ouviu a conversa, esse homem confessou para o Senhor que ele é um criminoso, que ele não presta. E Jesus fala assim, sim, eu sei que ele é um criminoso. Ele confessou seu pecado. Ele falou que ele tem que ficar preso para pagar pelo pecado que ele cometeu, pelo crime que ele cometeu. Mas tem uma coisa, os outros são inocentes. Então libere esse homem da prisão para não contaminar os inocentes que estão lá. Muitas das vezes nós, em nossas missas, em nossos cultos, nós às vezes estamos preocupados em dizer para Deus que nós temos esse ou aquele propósito. Ou seja, o publicano que estava ali reconhecendo, socialmente desprezado pela comunidade, ele batia no peito e confessava diante de Deus, ó Deus, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Ele não oferece um mérito, ele não faz um retrato cultural da sua riqueza. Ele não coloca ali para Deus uma chantagem. Ó Deus, eu sou bonzinho. Deus, olha para mim, eu sou bonzinho, eu estou aqui, mas eu sou bonzinho. Deus, ele sabe da nossa vergonha, ele sabe da nossa fraqueza. E a gente lembra também que a primeira leitura de hoje, o livro de Eclesiástico, diz que a oração do humilde é uma oração que atravessa as nuvens. Ou seja, o fariseu clama para o alto na sua intenção, demonstrando que ele era o cara, dizendo, olha, eu sou bom. Ou seja, tinha tanta coisa na oração dele que pesava. E a oração do outro é uma oração tão simples e sincera de coração que ela voava. Ou seja, o publicano fala do seu coração, da sua culpa, da sua pequenez, das suas misérias, enquanto o fariseu, ele conta uma onda que não tem sentido. Ou seja, aí Jesus termina essa leitura de hoje dizendo, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Essa inversão no Evangelho é uma central que nos questionamos. Ou seja, a salvação ela não é um dom onde eu sou o dono. A Igreja Católica, da qual eu sou membro, eu brinco muito ainda, não é dona da salvação. A Igreja Evangélica não é dona da salvação. Nenhum ser humano na terra é dono da salvação, pois a salvação é dom e gratuidade. Ela não é conquistada e também não é merecida. Como diz outro, é graça e favor. E ela não se conquista através da barganha. Ou seja, o fariseu, aquele religioso, naquele contexto que nós queremos olhar, ainda hoje temos fariseus em nossas igrejas, os preocupados em ter não sei quantas velas no altar, não sei quantas túnicas, casulas e vestimentas, leigos às vezes que acham porque o seu canal tem 50 mil likes, o meu não tem nenhum. Aí eu já ouvi uma vez, tá vendo tua pregação aí, tem 10 visualizações, olha como você é fracassado. Quem disse que eu estou pregando para você, o cara pálida? Eu prego primeiro para mim. A gente quando vem aqui diante da câmera e fala com vocês, tem uma câmera ali mostrando a minha própria cara. Já fez a técnica do espelho? Vai no espelho para ver. Você vai falar no espelho. Aqui é quase igual isso. Eu, antes de você ouvir esse áudio, eu estou com a câmera na minha frente, com o monitor, falando comigo mesmo. Ou seja, o evangelho de hoje, ele vem questionar a nossa autossuficiência. Nós somos indignos, somos pecadores, e não adianta rezar texto de madrugada, não adianta pregar no YouTube, não adianta frequentar 50 mil missas por semana, não adianta rezar o rosário inteiro, mesmo de São João Paulo II, pois se nós não tivermos um compromisso verdadeiramente com um projeto de salvação. E não reconhecemos humanos, falhos, pecadores, falíveis, ou seja, aí sim, pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, possamos talvez chegarmos à vida eterna para recebermos o prêmio. A gente lembra que Santo Agostinho e São João Crisóstomo nos lembrava que o coração contrito salva muito, muito mais do que o cumprimento ritual. Ou seja,
confessar toda semana, confessar todo dia. Eu conheço pessoas que fazem isso. Não adianta você ir na missa, por ato, vamos dizer assim, público, se você não tiver projeto de vida. Ou seja, a verdadeira relação com o sagrado, com Deus, com o divino, com o Todo-Poderoso, se dá na volta da realidade que você vive, se dá no contexto social, teológico e também pastoral da sua prática. O publicano reconhece: eu sou um homem pobre e necessitado da vossa graça. O fariseu faz o relatório da sua prática. Eu dou dízimo, eu faço oferta, eu faço jejum, eu venho aqui toda vez no templo. Ou seja, o Evangelho nos convida a uma libertação, não uma chantagem com Jesus, não uma chantagem com o reino de Deus, não uma chantagem com aquele que nos chama à vida. Ou seja, o Evangelho ele tem que ser libertador e também inquietante. Ou seja, o Evangelho que nós lemos, ele nos condena se nós colocarmos em prática o fariseísmo. Eu escuto muito de Evangelho: eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus, já estou salvo. Quem disse, cara pálida, que tu está salvo? Quem acha que você está salvo? Quem te enganou que você está salvo? Pois todos nós somos indignos da salvação e da salvação que Jesus deu para a gente de graça. É verdade essa. Ou seja, a fé não é uma contabilidade, mas é uma comunhão. A fé também não é um contrato. Eu lembro, sempre conto a história, eu vou evitar entrar em polêmica, mas que se você fizer isso ou fizer aquilo, você consegue a salvação. A fé, ela não é um contrato social, mas é confiança. Ou seja, a oração verdadeira não é um desfile de qualidade. Ah, Senhor, eu sou... Não é isso. Mas é uma oração contínua, ou seja, coerente, fluida, e fora e dentro do templo. Esse é o desafio. Você rezar dentro da igreja, você está lá na comunidade, aquilo que eu comentava outro dia com um padre por telefone, um amigo padre de São Paulo. A sua prática dentro da comunidade tem que ser a mesma prática dentro da sua casa. A sua prática dentro da sua casa tem que também ser a mesma dentro da comunidade. Não adianta nós, às vezes, querermos posicionar nossa linguagem, nosso método, um verniz. Ou seja, a parábola nos convoca hoje que a nossa oração não seja uma oração falsa, uma oração, vamos dizer assim, da chantagem emocional com Deus. A criança que fala: ah, mãe, eu comi tudo, agora só me dá o doce. Ah, mãe, eu limpei meu quarto, agora eu posso brincar? Não é isso. Nossa relação com Deus não pode ser essa. Ou seja, a igreja nos convida a termos uma relação com o Senhor verdadeiramente, uma relação que nos leva a vivermos plenamente a fé na graça que Ele nos chama. Na graça que é reconhecendo que somos humanos, pecadores, falhos e, desculpe, muitas das vezes indignos de sermos chamados irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Deus que é nosso Pai. O Evangelho de hoje, ele nos coloca nessa situação. Eu falava outro dia com um amigo e dizia: olha, quantas das vezes eu tenho vergonha de lembrar de coisas que eu fiz, e eu fico vendo alguns irmãos evangélicos que costumam contar as histórias da sua vida e conta isso assim: ah, eu fiz isso, daquilo. Senhores, tem coisa que não se repete, você não conta para ninguém. Mas eu paro por aqui, peço a Deus que nos abençoe, que nos ajude, nos ensine a rezar, a orar, a falar com Deus. Também é importante isso. Você tem a história da viúva lá aqui em Lucas 18, 1-9, que a viúva vai lá no juiz, enche a paciência dele. E agora temos aí uma prática de oração errada. É você dizendo que você é o cara, quando na verdade nós somos todos humanos, pecadores e falhos em nossas escolhas. Ficamos com Deus. Bom domingo para todos. Eu sou Daniel Nonato. Os outros, Jesus contou esta parábola. Se dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O
fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de imposto.